Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento de AutoCAD 2D intermediário. Agora a gente vai começar a colocar a mão na massa. Vamos começar a nossa primeira aula aí falando sobre blocos dinâmicos. Bom, gente, o que é um bloco? Lá no AutoCAD básico, a gente entendeu, a gente compreendeu que um bloco é um conjunto de vários objetos, que quando a gente clica, a gente vê que ele é um só. Então, por exemplo, eu tenho essa minha porta aqui, que é de 60 por 2,10, tá? Vou medir aqui na minha reguinha, measure, 60 por 2,10. Eu tenho aqui essa portinha de 70 por 2,10 e eu tenho a minha portinha de 80 por 2,10. Ao selecionar aqui, você vai ver que tanto esse arco quanto esse retângulo vai ser um objeto só. Isso que é um bloco. E nós temos aqui esse pontinho aqui, que é denominado ali o ponto de inserção do meu bloco, tá? Lembrando, pessoal, tem dúvida, não sabe como se cria um bloco? Vai lá naquele treinamento de AutoCAD básico, que eu ensino como a gente cria um bloco através do Create Block e o Write Block, tá? Bom, nessa parte nós já estamos trabalhando a parte intermediária. Não vou voltar para ficar uma coisa muito massiva aí pra gente, tá bom? Bom, vamos lá. Desses blocos aqui, como é que foi feito aí? Só para pincelar, para dar uma refrescada aí em vocês. Bom, desenhei aqui essa minha porta. Vocês podem fazer aí o desenho da porta. E como é que a gente faz? A gente pode fazer aí por retângulo ou por polyline aqui o meu retângulo, olha, a minha parte da minha esquadria. Bom, se eu vier aqui por polyline, eu clico na polyline, lá em cima na aba Home, ó, dou um clique aqui na tela, coloco lá, ponto 60, venho para a esquerda, ponto 0,2, a espessura da porta, que varia de ponto 0,2 a ponto 0,3, aí depende do material, desço ponto 6 e ponto 0,2 para fechar e o ESC. Eu tenho aqui esse meu retângulo. Bom, a segunda forma a gente pode fazer com retângulo mesmo, comando de retângulo. Clico na tela, arroba, aí coloco lá, ponto 02, ponto 60. Aí você vai saber aí, vai ver qual é a melhor forma que você se sente aí mais à vontade para desenhar esse retângulo. Fiz a minha portinha aqui, olha, vou fazer uma linha aqui, pegando dessa ponta, line, daqui para cá, ponto 60, tá? E aqui no painel Draw, em arco, como nós vimos aqui alguns modelos de arco, nós temos aqui o Start End Direction, onde eu vou manter habilitado o meu orto. Vou clicar no meu endpoint, em outro endpoint, e eu formei aqui meu arco, tá? Lembrando que tanto faz eu pegar de ponta a ponta, tá? O start, tanto faz, são um dos pontos, e a direção você tem que dar com o orto habilitado. Bom, aí você vai fazendo nessas três portas aqui, porta de 70 e porta de 80, tá? E como é que a gente vai criar esse bloco aqui? Ou a gente vai vir na aba de Insert, lembrando aqui Insert, ou a gente vai dar o B-Enter. Então, B-Enter, vou escrever porta 0,60 por 2,10, ou você pode escrever 60 por 2,10, esquadria, ou só 60, você decide. Aqui eu vou clicar para selecionar meu objeto, Select Objects, vou selecionar, dar o Enter, sempre na opção na Convert to Block, ou seja, eu quero converter este objeto para um bloco, e o Pick Point, que é a base do ponto, qual é o ponto de inserção desse bloco aqui no meu projeto. Então, pick point dele vai ser aqui, tá? Então, porta 60 por 2,10, vou dar o OK, tá? No meu caso aqui, eu já criei uma porta aqui de 60 por 2,10. É por isso que está aparecendo aqui esse aviso. Tá dizendo aqui que já existe esse nome, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, olha, um XX, só para dar uma diferença.
Então, ele já aceitou. Tanto essa porta aqui de 60 quanto essa porta aqui de 60. Vocês vão fazer a mesma coisa com a porta de 70 e com a porta de 80, tá? Bom, fazendo aqui esse mesmo exemplo, seguindo o mesmo exemplo, com um retângulo, utilizando aqui no arco, nós vamos vir aqui, olha, e transformar essas três portas em um bloco dinâmico, tá? E qual é a diferença de um bloco comum para um bloco dinâmico? Um bloco dinâmico, ou chamado de bloco com atributo, é um bloco inteligente. Você repara que nós temos um bloco básico aqui apenas com ponto de inserção. E eu vou ter aqui, olha, ao selecionar aqui este meu bloco que eu já configurei, além do ponto de inserção, ele vai ter aqui um outro item, que clicando na setinha para baixo, eu consigo escolher, olha, se é uma porta de 70 ou se é uma porta de 80. Então, você não precisa mais fazer aquilo, olha, eu quero inserir uma porta de 60 aqui, porta de 80 aqui, 90, 1,10, porta de 70. Você pode criar aí um bloco dinâmico, tá? Para ser utilizado no AutoCAD, tá? Bom, outra informação também, quais são as outras possibilidades que nós podemos aí trabalhar com a parametrização ou de forma dinâmica, de forma criativa, inteligente no nosso bloco? Aqui na aba View, nós temos aqui o Tool Palettes, como eu já cheguei a abrir umas aulas aí atrás. E nós temos aqui a parte de porta. Eu vou clicar aqui em Door Metric, porque ele já vai ser uma porta já nas configurações geométricas, né, numa medida aqui já condizente, na parte da arquitetura e engenharia. E ao selecionar esta porta, você vai reparar que nós vamos ter aqui outras opções, olha, como espelhar, nós vamos ter a opção de esticar, nós vamos ter a opção de colocar o nosso objeto onde a gente quiser, olha, e na posição, na verdade, que nós quisermos. Ó, selecionei aqui, eu consigo alinhar a minha porta onde eu quiser. E, inclusive, na setinha para baixo, eu escolho se eu quero a minha porta fechada, se eu quero a minha porta aberta, se eu quero a minha porta a 60, a 45 ou a 30 graus. Isso são os blocos dinâmicos, tá? Bom, feito isso agora, nós vamos partir para a configuração da porta dinâmica. Então, nós não vamos ver essa parte aqui, tá? Nós vamos aprender a configurar dois tipos de blocos aqui de portas nesta aula. Nós vamos configurar a porta, tá? Que ela pode se transformar em 60, 70 ou 80. Ou também nós vamos criar, nós temos a possibilidade de criar aqui uma porta que seja de 70 com abertura de 30, 60 e 90. Aí você pode fazer porta 60 com abertura de 30, 60 e 90, 80, 30, 60 e 90 graus, tá ok? Bom, vou vir aqui num arquivo novo, tá? Ó, Drawing 2. Sempre, pessoal, unidades, voltando lá nas unidades de medida, sempre em metros, tá? Por que metros? Metros porque a sua planta baixa está em metros. O bloco sempre tem que casar com a unidade de medida do seu projeto. Seu projeto está em milímetros, o bloco vai ser em milímetros. O projeto está em centímetros, o bloco vai estar em centímetros e assim por diante. Então, já acessei um arquivo novo. Aqui eu já coloquei o N, que são as unidades de medida. E eu vou trazer logo o meu bloquinho para cá. Ó, esse meu bloquinho para cá. Ctrl C, Ctrl V, tá? Já vou aproveitar logo aqui, ó. Vou criando, ó, vou fazer um retângulo aqui, ó. 0,2,7, tá? Fazer uma linha. 0,70. E aqui eu vou copiar uma porta para 80. Deixa eu alinhar aqui. Move. Aqui a gente já pode até aproveitar, ó, digitar aquele OS para configurar algumas coisas aqui, ó, midpoint, colocar um nearest para trabalhar melhor aqui no nosso Snap, tá? Isso aí depois vocês podem ir configurando.
Bom, fiz aqui a minha porta de 70, tá? E nós vamos ter ali a porta de 80. Bom, porta de 80, pessoal, eu seleciono essa linha, clico naquele quadradinho, ponto 10, para a gente esticar a linha, tá? Ou você também pode apagar esse retângulo, ou criar um retângulo já de ponto 80 por ponto 02. Eu só estou utilizando aquele comando lá de stretch que nós vimos lá no AutoCAD 2D, tá bom? Então, olha, 80, 80, 70, 70 e 60, 60. Vou lá no arco, Start End Direction, Endpoint a Endpoint, e vou novamente ali, ó, clicando no arco de ponta a ponta. Lembrando, pessoal, querem ver novamente como a gente construiu aqui esses blocos de maneira mais tranquila, de uma forma bem mais assim detalhada, assista o treinamento do curso básico de AutoCAD, tá ok? Então, ó, porta 70, porta 60, 70 e 80. Como é que a gente vai fazer agora? Vou dar o B, Enter, vou escrever, vou colocar aqui até YY, que eu coloquei XX, porta 80 por 2,10. Selecionar sempre os objetos, Enter, Pick Point, prontinho, ó, convertendo ao bloco, ok. Professora, eu já tenho ele criado como bloco, só que o ponto de inserção está em outro lugar. O que eu faço? Você vai selecionar, vai explodir e vai fazer o mesmo passo a passo. Vai criar novamente esse bloco com esse ponto de inserção. Então, B-Enter, ZZ, porta, 80 por 2,10. Vou selecionar os objetos, Enter, Pick Point, ok, e vou dar um ok aqui. Bom, beleza, nada novo aqui sob o sol, fizemos aqui 3 bloquinhos aqui, 60, 70 e 80 ali, como a gente pode ver. Bom, como é que a gente vai acessar agora as propriedades para criar um bloco dinâmico aí no AutoCAD? Bom, a gente vai digitar o atalho BE, tá? BE, de edição de bloco. Ou a gente também pode ver aqui no Express Tools, a gente pode mexer aqui nas opções, colocar aqui, olha, Explode Atributos para explodir atributos, ou importar atributos, ou mexer, acessar o comando aqui através da minha área Ribbon, aqui Insert, ó, editar, single, múltiplo, definir atributos, ó, posso clicar aqui para definir atributos, posso fazer de outras formas aqui. Eu prefiro já digitar o BE, que fica mais fácil, tá? Do que ter que acessar aqui a área Ribbon. Então, BE, vou dar o Enter, e você vai reparar que vai ter aqui, olha, já configurado as 3 portas, 60, 70 e 80. Aqui, ó, minha 80, eu coloquei errado aqui, olha. Deixa eu apagar aqui, ó, B-Enter, vou colocar YY, porta 70 por 2,10. Selecionar o objeto, Pick Point, prontinho. Ok, tá? Agora eu vou ali no BE, tá? Essa porta aqui, olha, depois a gente vai dar um jeito aqui de apagar. Vou dar um purge aqui para limpar. Purge all itens. Vamos ver se ele foi. Se não foi, depois a gente dá um jeito de apagar, que é o de menos. Ó, apagou, tá? Bom, aqui no BE, eu vou escrever que eu quero criar uma porta dinâmica, tá? Uma porta dinâmica. E vou dar o OK. Bom, a partir do momento, pessoal, que a gente acessamos aqui a parte do bloco dinâmico, aqui já é
Já deixa de ser bloco básico para bloco intermediário, tá ok? Então vamos lá. Aqui no canto esquerdo nós temos algumas opções de parâmetros. O parâmetro que nós vamos utilizar aqui neste exemplo será o parâmetro de visibilidade, tá? E como é que a gente faz para a gente inserir este bloco aqui na minha janela de edição de bloco com atributo? Eu vou digitar o Enter, que é o comando de insert, tá? Dessa forma aqui, insert block. Ou lá na aba de insert, a gente clica ali em insert, já vem os bloquinhos aqui pra gente. Ou digito o Enter. Bom, gente, só repara uma coisa aqui. Eu tô digitando Enter e olha o que tá acontecendo aqui. Ele tá aparecendo aquela janelinha do insert do meu módulo do AutoCAD clássico, tá? Essa janela do módulo AutoCAD clássico, desse insert block aqui, se eu não me engano, a Autodesk deixou de mostrar esse padrão aqui, essa forma que ele está se apresentando aqui pra gente na versão 2019. Então, a partir de 2019, a gente já tem outra janela da opção de insert, que é uma janela que vem no canto aqui direito, e ela é um pouquinho confusa para quem trabalha na aba do CAD, tá? Desde o AutoCAD clássico. Caso você queira digitar o insert e aparecer da mesma forma que está aparecendo aqui para você, você vai fazer o seguinte: você vai lá na aba de Manage, aqui nessa parte do painel de customização, você tem aqui, ó, clicar na opção de editar, Edit Aliases. Na setinha para baixo, você vai clicar nessa primeira opção para editar. Vai aparecer um bloco de notas aqui para você. Você não vai, muito cuidado, não clicar em nada. Vai descendo a barra de rolagem. Ele vai mostrar todos os comandos aqui para vocês. E aqui nós temos o I, que é o insert. Bom, o que você vai fazer? Aqui onde tem o asterisco, você clica aqui no asterisco e vai aparecer para você digitar. O seu vai estar aqui o insert. Você clicou, você vai escrever em caixa alta, Classic. Por que Classic? Quando você coloca Classic, você vai estar informando para o AutoCAD que você quer que esta janela volte para o modo clássico, o estilo clássico, tá? Feito isso, escreveu Classic, fechou, você vai salvar, tá? No caso, eu não vou salvar, porque eu já tinha feito. Feito isso, você vai fechar o AutoCAD, vai salvar o que você fez, vai fechar o AutoCAD, vai abrir novamente o CAD, e quando você der ali o I de insert, o que vai acontecer? Ele já vai aparecer essa janela aqui para você, tá bom? Então, fiz aqui o insert. E eu vou inserir agora a minha primeira porta. Bom, aqui onde tem o name, eu vou clicar na setinha para baixo. Porta 60 por 2,10. Aqui eu tenho a opção que eu vou manter desmarcada, que é o Specify On Screen. Então, o que significa isso? Quando eu marco a opção de Specify On Screen, o meu cursor, ele já vem aqui, olha, marcado onde eu determinei o meu pick point. E eu não quero que ele fique nesta opção, tá? Eu vou desmarcar o Specify On Screen de modo que ele fique ali fixado na minha coordenada X e Y. Então, 60, 2,10, dei o OK, e ele marcou aqui para mim, olha, tá? Vou vir agora aqui no Insert, 70 por 2,10, sempre desmarcado. E o Insert, 80 por 2,10. Até aí muito tranquilo, nada de diferente ainda, apenas selecionando o nosso bloco. Bom, vamos lá. Vou clicar aqui na minha abinha de edição de bloco, porque a minha abinha que ela fica aqui azul, a última aba da área Ribbon. E aqui, olha, no canto esquerdo, nós temos os parâmetros. Parâmetro ali de rotação, o parâmetro para a gente esticar, para a gente inserir uma base do ponto. Vai depender do bloco que você vai inserir. Uma porta, uma janela, um sofá, uma peça mecânica, um caixonete. Isso vai depender muito do bloco que você vai trabalhar.
Bom, eu vou trabalhar aqui com um bloco, com um parâmetro, na verdade, de visibilidade. Marquei a visibilidade e onde é que eu vou inserir? Bom, você vai inserir onde você quiser. Você pode colocar aqui no seu cantinho, pode botar aqui no canto esquerdo, pode botar em cima, pode botar embaixo, cabeça para baixo. Você escolhe onde você quer colocar. Eu vou colocar aqui no meio, tá? Não coloca só muito aqui na pontinha, porque aqui a gente já tem aquela base do pick point, tá? Então, vou marcar aqui, olha, a minha visibilidade e ele aparecer aqui com um asterisco, tá? Normal aparecer esse asterisco. Esse asterisco aparece porque ainda não configuramos a visibilidade desse bloco dinâmico. Bom, como é que eu faço agora para configurar? Então, lá em cima na área Ribbon, a aba de edição de bloco, eu tenho ali, olha, o painel de visibilidade e eu tenho ali o estado de visibilidade, os status de visibilidade. Clicando na setinha para baixo, eu teria apenas este único aqui que nós estamos vendo. Então, eu vou clicar aqui no status de visibilidade. Vai aparecer aqui algumas funções que estão desabilitadas, entre elas o novo e o rename. Eu vou renomear aqui como porta. Se botar XX, ZZ, YY, ó, porta 60 por 2,10, tá? Novo, tá? Ao clicar no novo aqui, gente, esquece essa opção aqui que tá embaixo. Essa opção já tá marcada aqui que nós vamos permanecer. Porta 70 por 2,10. Ok. E porta 80 por 2,10, tá? Então, aqui eu tenho a opção de Move Up, que eu consigo mover os parâmetros para cima, que são parâmetros que eu estou colocando. Opções de deletar, desde que este parâmetro não esteja selecionado com aquele tique. Renomear ou torná-lo corrente, que é deixá-lo aqui, olha, com aquela setinha. Ou você pode também clicar 2 vezes, ou mover para cima ou mover para baixo, para botar uma questão aqui de ordem. Vou dar o OK. Ó, reparou que deu OK aqui, a exclamação aqui sumiu. O que a gente vai fazer agora? Essa porta aqui é 60, essa é 70 e esta é 80. Então, como essa porta aqui é 60, eu não quero ver tanto a porta de 70 e nem a de 80. Vou selecionar as duas portas que eu não quero ver. E lá no painel de visibilidade, eu tenho essa opção aqui, olha, tá? Make Invisible, que eu vou deixar aqui essas duas portas invisíveis quando eu estiver marcando a porta de 60 por 2,10. Vou clicar na setinha para baixo, vou marcar a opção de 70 por 2,10. A minha porta de 60 está aqui e de 80 está aqui, mas eu não quero ver essas duas portas. Então, marco esta e marco esta aqui. Então, olha, setinha para baixo, eu vou... Não, setinha para baixo não, desculpa, gente. Make Invisible, eu vou deixar apenas essa aqui. E 80 por 2,10. Ó, selecionei 60, 70 e Make Invisible e vou deixar apenas a minha porta de 80, tá? Bom, posso fazer para quais tipos de blocos? Prancha, você pode fazer uma prancha de A1, A0, A2, A3, A4. Você pode criar uma prancha aqui que vai ficar igualzinho aqui como você está vendo, tá? Você também pode colocar para trabalhar com janela, você pode trabalhar para fazer uma mesa, você pode trabalhar para fazer cadeiras de desenhos diferentes, aí vai depender do que você vai desenhar, tá bom? A porta eu já estou colocando porque é uma questão universal. Posso fazer tomada alta, média, baixa? Pode fazer sem problema nenhum. A mesma coisa que nós estamos fazendo na porta. Vou clicar naquela setinha para fechar a medição de bloco e eu vou sempre clicar que eu vou salvar, porque se eu descartar, eu vou estar descartando tudo que eu fiz até agora, tá? Nessa opção aqui dentro da operação do bloco dinâmico. Então, vou salvar. Gente, salvei. Como é que eu vou inserir agora essa porta? E Enter, setinha para baixo e vou escolher porta dinâmica. Lembrando de manter marcado aqui o Specify On Screen. Vou dar o OK. E tá aqui a minha portinha.
Bom, vou selecionar agora, olha, você vai ver que vai ter aqui o meu padrão, meu parâmetro de visibilidade, e eu vou ter minha porta de 60, 70 e 80. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos na próxima e muito obrigada. Até mais! Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.